Gente, escolhi trazer para vocês umas falas de crianças que confirmam a existência da reencarnação. Eu sei que muita gente não acredita na reencarnação, mas eu ousaria dizer que é uma questão de não é não acreditar, é de conhecer ou não conhecer. Eu convidaria vocês a fazer uma coisa: conhecer a história que é contada no filme Minha Vida na Outra Vida. Tem aqui no YouTube, né? Vocês podem ver, né? E lá vocês depois voltem aqui e coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam da história. Mas no YouTube também existem muitos vídeos narrando evidências da reencarnação. Uma pessoa, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela, antes de ser psiquiatra, ela foi voluntária como enfermeira na guerra. E ela, então, coletou mais de 20 mil casos de experiência quase morte. Quando os soldados estavam ali morrendo, ela, então, foi anotando e fazendo esse levantamento de dados para provar, né, que ali naquele estado, né, todos eles traziam informações da vida fora do corpo físico, né, do encontro com familiares, né, antes de desencarnarem, antes de morrerem, né? E ela, então, de posse desses dados, ela criou e escreveu artigos, livros, e ela foi, inclusive, para poder entender a mente das pessoas, ela voltou, né, da guerra e foi estudar medicina, foi fazer psiquiatria, né? Os pais dela eram ricos e tinham ele era contador, tinha uma empresa, né, já conhecida, e ele queria, como sempre, muitas vezes os pais querem, que os filhos sigam a mesma carreira. E eles ficavam revoltados, porque ela, desde nova, quis ser voluntária na guerra. Era uma loucura, né, para eles, né? Em vez dela ficar na estabilidade da vida da Suíça, né, com tudo de bom e do melhor, ela se arvorava pelas guerras para poder ajudar os combatentes. E nisso ela levantou vários casos contando experiências que, pelo número de dados coletados e pela quantidade de informação de outras pessoas que também já vivenciaram essas experiências quase morte, né? Porque os dados batem, as experiências batem, as informações são verídicas, né? Porque da cabeça da pessoa não vai sair isso do nada, né? E no caso da reencarnação, as crianças também são muito pequenas para fazer invenção de histórias, né? Para dizer que aquilo foi da cabeça, da imaginação da criança, né? Porque são situações que muitas vezes os pais têm a oportunidade de confirmar. Tem um caso aí contando do menininho que tinha horror de bomba, né? de fogos de artifício, porque ele tinha morrido, o avião dele tinha sido derrubado na guerra e ele morreu. E ele adorava aviões e tinha uma paixão especial por aquele modelo que ele pilotava, né? E ele dizia que adorava aviões, olhava tudo, e aquele medo terrível que ele tinha. Quando levaram para uma terapia, ele então
consegue dizer, né, o nome dele naquela vida, e os pais então foram atrás e identificaram que houve realmente um rapaz que morreu nessas circunstâncias, né? Identificaram a irmã dele, né? Então são coisas assim que vão dando respaldo e confiança e credibilidade. Aqui existe o Dr. Robert Stevenson, que escreveu um livro também, né? 20 casos sugestivos de reencarnação, mas ele tinha muitos outros, né? São tantos que ele ia investigar, ia atrás para poder descobrir e conseguir identificar o local, a situação. Existe um filme também chamado Mânica, né, que conta a história real de uma menina indiana que também tinha lembranças, e ela dizia que ela não era ela, que ela era outra, que ela era casada, tinha um marido dela, que ela precisava voltar para a casa do marido. Esse vídeo também tem aqui no YouTube, procura lá para você ver. São histórias reais, né, e que confirmam para a gente a reencarnação. A doutrina espírita, ela acredita na reencarnação, né? Que nós temos muitas vidas, que nós não nascemos no berço, nem acabamos no túmulo, e que então nós somos fruto das experiências milenares que nós estamos vivenciando a cada oportunidade que a gente tem de viver aqui na Terra. E isso nos dá sabedoria, conhecimento. Por isso é que a humanidade avança, evolui, porque não começa do zero todo mundo. Nós já vamos sempre avançando em conhecimento, em descobertas, e com isso a gente pode fazer parte da evolução do nosso planeta. Mas eu recolhi para falar aqui com vocês, trouxe exemplos, eu tirei de um site, está escrito aí na internet, mas eu achei interessante fazer um vídeo, porque esses casos me empolgam, sabe? Então, o título é 19 crianças que talvez te façam acreditar na reencarnação, acreditar em vidas passadas, né? Então, eu vou narrando aqui, sem citar o nome das pessoas. Se vocês botarem no Google 19 crianças que talvez te façam acreditar em vidas passadas, vão achar o link, e aí lá tem o nome das pessoas que escreveram. Foram informações tiradas do Facebook, do YouTube, pessoas que comunicam, que escrevem lá, narrando. E eu achei interessante então. Então tem uma que diz: minha filha de 4 anos me contou sobre a vez que foi nadar no lago e ouviu sua mãe gritando aterrorizada enquanto ela afundava sob os patos. Depois ela se lembra de ter dormido e quando acordou eu já era sua nova mamãe. Do nada a criança pensa e vem na memória, né, essa lembrança que nem todos nós temos, mas as crianças, particularmente até os 7 anos, elas ainda não completaram a encarnação toda. Então, elas estão entre o lado de lá e o lado de cá. Por isso é que várias também têm essas lembranças. Outra interessante, ó. Minha sobrinha de 2 anos apontou para as Torres Gêmeas na TV e disse muito claramente: eu morri lá. Quer dizer, se fosse estudar para poder ver, talvez ela até diga o nome, né? Mas nem sempre também dá tantas informações a ponto de ser identificada, né? Outra falou: um canal de notícias estava passando uma reportagem sobre os ataques do 11 de setembro. Esse é outro caso, né? Minha sobrinha então apontou para a TV e voltou-se para minha cunhada e disse: eu morri também lá. Olha só que interessante. Isso é outra. Meu sobrinho de 4 anos fala o tempo todo que estava no Titanic, né?
Ele disse que estava com sua esposa e que estava muito frio. Toda vez que ele assiste a um filme com barcos ou cenas com muita água, ele fica assustado e pede para desligar a TV. Meu filho de 3 anos me disse que já tinha sufocado alguém. Então perguntei se ele sabia o que essa palavra significava. Ele me disse que significava segurar um travesseiro na cabeça de uma pessoa até ela parar de se mover. Perguntei quando aconteceu isso e ele respondeu: há muito tempo. É uma graça, né? Quando meu filho tinha 2 ou 3 anos, ele falava que era um adulto que andava a cavalo na floresta. Ele disse que um dia se machucou, depois tudo ficou escuro. E a próxima coisa que ele se lembrava era de estar comigo. Eu perguntei onde ele tinha se machucado e ele apontou para a marca de nascença na sua barriga. Verônica também falou: minha filha teve um pesadelo que estava brincando com bonecas de papel no banheiro da sua mãe quando o homem entrou e matou a ela e ao seu irmão. Ela nunca tinha visto bonecas de papel antes. Então eu pesquisei, outro caso contando, e descobri que uma garota da idade dela foi assassinada enquanto brincava com bonecas de papel no banheiro de sua mãe nos anos 70. Meu primo de 3 anos nos disse que já foi um homem chamado Gazi e que morava na Síria e que os caras maus cortaram seus dedos um por um e o atropelaram com um jipe. 8. Um dia meu irmão de 2 anos de idade começou a descrever detalhadamente como é o processo de fazer uma pizza. Por exemplo, quais são os passos para manter o fogo aceso usando um forno de tijolos e como a massa crescia. Ele nunca viu ninguém antes fazer uma pizza. Então meus pais perguntaram como ele sabia disso e ele respondeu: isso com a minha antiga família, minha mãe e meu papai antes de eu morrer e vim morar com vocês. 9. Eu estava cuidando de um menino de 5 anos que do nada disse: as ambulâncias vieram depois que eu fui atingido e todo mundo estava triste. Nós nunca havíamos visitado esse lado da cidade antes e nem mesmo fazia ideia de que o cemitério estava lá. 11. Minha sobrinha de 3 anos me disse que costumava dirigir. Eu disse: quando você for mais velha, eu acho. Então ela balançou a cabeça e respondeu: não, quando eu era adulta. Agora sou muito pequena. Eu relevei e perguntei qual era o carro dela. Ela me disse em um tom mais seguro: um Chevy Camaro 66. Né? E ela continuou: era um bom carro, meu favorito, até ele bater. Posso assistir Teletubbies? Quer dizer, ela ao mesmo tempo que lembra da vida anterior, ela mistura com a vida atual. Né? 12. Meu marido e eu brincamos que nosso filho é meu pai reencarnado, porque ele é exatamente como ele. Ele foi concebido 3 meses depois que meu pai faleceu de um ataque cardíaco repentino e nasceu com uma marca de nascença no coração. E como se não bastasse, as 3 primeiras letras que meu filho escreveu foram G-U-Y, nessa ordem. E esse era o nome do meu pai. 13. Eu estava assistindo o Grande Gatsby na casa da minha amiga e seu irmão de 3 anos começou a falar sobre ir a festas como aquelas e sobre a crise financeira. Ele usou exatamente essas mesmas palavras, que aconteceu depois. 14. Minha filha nasceu com problemas cardíacos e está muito doente. Um dia ela disse que sentia falta da versão dela não doente. Perguntei o que ela queria dizer, pois ela já havia nascido doente.
Ela disse: ah, você sabe, mas o outro eu de cabelo ruivo. Arrepiei até os ossos. 15. Meu filho nos disse que a razão pela qual ele é o melhor amigo de seu tataravô de 89 anos é porque ele era sua irmã antes. Meu avô tinha uma irmã da qual ele era próximo e que foi morta por um motorista bêbado antes de eu nascer. Observação: esse menino não sabia nem da existência dessa moça. 16. Quando meu filho tinha 3 anos, ele falava sobre o seu short de surf, uma perua com painéis de madeira e alguém chamado Buba. Ele disse que costumava surfar quando era mais velho, antes de se tornar uma criança. Vivemos no meio oeste e ele nunca viu o oceano, e muito menos uma prancha de surf. 17. Meu filho de 5 anos me disse que quando era velho, ele se afogou em uma inundação. Ele disse: mas desta vez estou aprendendo a nadar e as coisas serão diferentes, veja. E então ele nadou. 18. Quando minha filha tinha cerca de 3 anos, minha irmã e eu estávamos contando a ela sobre o dia em que ela nasceu. Ela nos corrigiu dizendo: você quer dizer o dia que eu voltei, né? 19. Eu estava cantando uma música para minha filha de 3 anos que minha avó costumava cantar para mim quando eu era pequena. Minha filha sorriu, acariciou minha bochecha e disse: ah, eu me lembro de quando costumava cantar isso para você quando eu era mamãe e você era minha filhinha. Quando meu filho tinha uns 3, 4 anos, ficou meio prostrado. E a minha esposa e eu ficamos preocupados e fomos perguntar o que estava acontecendo. Ele disse que estava triste porque estava lembrando de quando ele era um médico, estava muito doente e os filhos abandonaram ele no seu casarão. Ele estava sentindo as mesmas dores na perna que sentia nessa época de ter que se locomover pelas escadas do casarão. Quando eu era criança, eu queria saber por que as pessoas eram velhas e depois voltavam a ser crianças. Lembro de perguntar para os parentes próximos, mas ninguém dava muita atenção. Eu sei que eu morri idosa. Minha filha, quando tinha uns 2 ou 3 anos, sempre falava que via a moça. Pensamos que poderia ser uma amiga imaginária, até que um dia, numa reunião de família, ela viu a foto da bisavó, que faleceu uns 5 anos antes, mais ou menos, apontou para ela e falou: olha a moça, o que para mim foi impressionante. Minha avó não gostava muito da minha esposa, e quando essa filha nasceu, ela dizia que talvez nem fosse minha filha. Pois bem, os anos se passaram, 3 para ser mais exato, minha segunda filha nasceu e 2 dias depois essa minha avó faleceu. Obviamente não falamos nada para minha filha mais velha, mas no dia seguinte, quando eu me preparava para ir ao enterro, a minha filha veio para mim e disse: papai, a Bisa veio falar comigo. Fiquei sem reação, só consegui dizer: como é que é? E assim ela continuou: ela veio me pedir desculpas e depois ficou brincando comigo. Quando meu filho tinha 3 anos e eu estava mostrando a ele fotos de quando eu era pequena, ele apontou uma foto e falou: vovó. Era uma foto da minha avó, que tinha falecido 10 anos antes, e ele nunca tinha visto uma foto dela antes. Quando meu irmão era menor, ele costumava contar histórias de quando eu era grande. A gente sempre ria e relevava, mas um dia ele começou, quando eu era um rato. Bom, isso aí já é parte da brincadeira, porque não existe
reencarnação, né, em animais, né? A mentepsicose, né? Nós só reencarnamos como seres humanos. Mas já podemos ter sido ratos um dia, porque, de acordo com a lei da evolução, nós já passamos do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal e para o reino agora hominal. Então é isso aí. Quem quiser não precisa acreditar, mas não é uma questão de acreditar, é uma realidade da qual a gente não pode fugir.